Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 2. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 33 a 35. Lucas, capítulo de número 2, versículo 33 a 35. Todos encontraram? Lucas capítulo 2, versículo de número 33 a 35. Diz assim a santa palavra do Senhor. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não, melhor, estou lendo né? Eu já estava. 33, capítulo 2. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que ele se dizia, do que dele se dizia. Verso 34. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Baixe sua cabeça, vamos pedir para que o Senhor nos dê graça, para que a gente possa caminhar de maneira muito espinhosa nessa passagem. Bondoso Deus, damos-te graça por mais uma noite que temos o privilégio de nos reunirmos em torno da tua palavra, para que atentamente possamos ouvir o que o Senhor tem a dizer-nos, e não apenas ouvirmos, mas ouvir no sentido pleno de assimilar o que está sendo dito, compreender o que está sendo dito e praticar o que está sendo dito, porque tudo isso culmina para a tua honra, para a tua glória, bem como para a nossa alegria. Sendo assim, Senhor, abençoe-nos de maneira muito especial, dando-nos a habilidade de tornar ainda mais explícito o que essa passagem nos informa. Ao teu povo que aqui está, a atenção que se faz necessária para essa atividade, e que teu Espírito aplique tua palavra em nossos corações. Quando todas essas coisas se unem, sem dúvida alguma, o teu nome é honrado e sairemos daqui ricamente edificados. Portanto, faz cumprir, Senhor, essas três coisas para a glória tua e para a nossa alegria. Te oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós estamos inevitavelmente diante de um texto aqui muito espinhoso. A começar do próprio tema, né? Uma espada na alma. Retiro esse tema do capítulo de número 7 de um livro escrito pelo Tim Keller, chamado O Natal Escondido. Certamente você vai ler, e algumas coisas que falarei tem eco exatamente desse capítulo. Na verdade, esse capítulo com esse tema me deu a ideia desse sermão, e por isso quero fazer a menção dessa minha pesquisa e desse meu insight aqui de antemão. Por que é espinhoso? Por algumas razões que quero expor a priori. Primeira delas, quero dizer para você claramente que a cena aqui, Vinícius, é de Natal. A cena que nós estamos aqui nos deparando é a cena de Natal. Nós temos um bebê, nós temos pais simples, nós temos um templo aqui no capítulo número 2, nós temos um idoso piedoso aqui também nessa passagem que acabo de ler, e tudo parece caminhar para o tipo de mensagem que gostamos de ouvir em dezembro. O que a gente geralmente gosta de ouvir em dezembro? Chegando ali, né, pertinho do dia 25, a gente gosta de ouvir sobre paz. Na verdade, a gente respira quase sobre isso, né? A gente quer ouvir sobre luz, é ou não é, Rebeca? A gente quer ouvir sobre esperança. E não está
errado de nós ouvirmos sobre essas coisas, porque o Natal ele é um prenúncio de todas elas. Nós queremos ouvir canções suaves, e é por isso que o grupo de louvor pensa com muito cuidado as canções que entoarão numa cantata de Natal, por exemplo. Mas, então, Simeão faz algo estranho no Natal. Ele pega o bebê no colo, ele celebra a salvação, e logo depois ele olha para a mãe do menino, que se chama Maria, e diz algo que não cabe, pelo menos no meu tempo, não sei se no seu. No meu tempo, a gente escrevia cartão de Natal e enviava para as pessoas pelos correios. Eu não sei se é do seu tempo, mas não cabe as palavras de Simeão, pelo menos nos meus antigos cartões de Natal. A gente não enviava cartão de Natal, Diana, dizendo assim, ó, uma espada traspassará a tua própria alma. É Natal ou é, como é aquele do Dia das Bruxas, né? Halloween. É Natal ou Halloween? Simeão parece que misturou as datas aqui. Simeão parece que está no período de Halloween. Mas Simeão não está no Halloween. Simeão está no Natal. E é por isso que é difícil para a gente caminhar por Lucas capítulo 2, verso 33 a 35, e às vezes ler Natal aqui, porque não parece nada harmônico com Natal. Tua alma será traspassada por uma espada. O Natal, então, óbvio, não é apenas um cobertor quente para noites frias. É basicamente isso que eu quero lhe dizer a priori. Às vezes o Natal é como uma lâmpada forte acesa num quarto escuro. E como é que acontece isso aqui? Ela aquece e aquece de verdade, mas ela também revela tudo que está naquele ambiente que outrora era escuro. Ela revela o que estava escondido, poeira no ar, ela revela manchas no chão, ela revela rachaduras na parede, e aqui está a verdade do que eu penso que a gente deve discorrer nessa noite. É que Cristo não entrou no mundo para enfeitar como bolinha de Natal na árvore de Natal a nossa vida. Ele não entra como uma bolinha de Natal numa árvore simplesmente para enfeitar nossa vida. Ele entra na nossa vida para redimir a nossa vida. Ele não entra para enfeitar, ele entra para redimi-la. E redenção muitas vezes começa com ferida antes que haja cura. E é por isso que eu acho que é oportuno que aqui nosso querido Simeão falará. No entanto, eu gostaria de antes trazer algumas perguntas para abrir o caminho da nossa consciência sobre o que nós falaremos hoje. A primeira pergunta é: você quer o Cristo do Natal como consolo ou como Senhor? Que às vezes a gente costuma fazer essa distinção que eu não acho nem um pouco saudável, né? Você quer Jesus como Salvador, como Senhor, não dá para abraçar um e desprezar o outro. Nós abraçamos o pacote inteiro. Então, nós pensamos às vezes assim: ou você quer a paz de Cristo ou quer que Cristo deixe você em paz? No Natal, eu acho que vale a pena a gente pensar assim: você quer luz para admirar ou luz para ser examinado? Então Simeão nos dá um Natal meio que sem sentimentalismo do Natal, porém cheio de evangelho. É por isso que eu optei por essa passagem aqui nessa noite. Antes de irmos propriamente ao texto, eu gostaria de ir junto com você a versículos que antecedem essa mensagem bombástica de Simeão. E por isso eu chamo você para o verso de número 25 de Lucas 2, porque eu acredito que isso lança luz no que teremos de trabalho nessa noite. Lucas capítulo 2, verso 25, ele diz assim, me acompanhe por favor, verso de número 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Está pegando algumas informações? Esse não era um homem qualquer, era um homem justo e piedoso. Ele esperava a consolação de Israel. E o texto ainda diz mais: o Espírito Santo estava sobre ele. Então já temos informações abundantes aqui. Nós temos um homem piedoso,
o que mostra que ele haveria de falar coisas justas e piedosas, pelo menos provavelmente. Mas quando a informação vem que o Espírito Santo estava sobre ele, essa dúvida foge, essa dúvida vai embora. Não tem mais por que duvidar que esse justo e piedoso não fale coisas justas e piedosas, afinal de contas, ele está debaixo da operação ou da influência do Espírito Santo. O Espírito estava sobre ele. E aí, verso 26, a dúvida é erradicada de uma vez por todas. Diz assim: revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo que provavelmente você já escutou algumas vezes. Olha o que ele diz: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Esse homem ansiava a salvação de Israel, e agora ele vê diante dos seus olhos a salvação de Israel. Ele está com o Cristo, o Messias nos braços, o Redentor está diante dele. Ele diz assim: Senhor, agora já vi tudo, o Senhor pode me levar em paz, eu não estou nem aí, mas para viver essa vida, o que eu tanto queria já me ocorreu. Eu vi o Redentor, aquele que eu tanto aguardava, que eu tanto ansiava. Então, esse trecho é óbvio que já conhecia, ou pelo menos conhecíamos, ou pelo menos já escutamos em algum momento. É compreensível o motivo da segunda declaração de Simeão ser relativamente desconhecida. Aqui nós lemos verso 33 a 35. Por quê? Porque ela não foi musicada, querido Douglas. Não colocaram em canção a parte da espada. Não costuma ser lida nos cultos de Natal pelo mundo afora. Mas eu acho que deveria ser lida, pois faz parte do que a Bíblia nos diz, do significado do Natal e por que nós precisamos ouvi-la. Resposta: as comemorações, tanto seculares quanto eclesiásticas do Natal, se concentram normalmente na doçura e na luz. É ou não é verdade? Na doçura e na luz. Tem relação apenas com o fato de a vinda de Cristo significar paz na terra, significar luz, significar esperança. Todas essas coisas estão certas, mas não apenas isso. De fato é isso mesmo, mas não é tão simples assim ou somente isso. Como um cirurgião deixa seu corpo em paz se houver um tumor no seu interior, como é que um cirurgião, Luana, deixa o corpo de alguém em paz se tem um tumor lá dentro? Você entende? Como ele vai deixar seu corpo derramando sangue? Ele vai necessitar cortar o seu corpo, abrir o seu corpo. Por quê? Porque esse é o caminho para o reestabelecimento da sua saúde. Afinal de contas, você tem um problema sério dentro dele. Como que um terapeuta ajuda alguém triste e deprimido, ou pelo menos como ele pode ser um instrumento de auxílio para aquela pessoa? Via de regra, ocorre de trazer o passado para perceber se algumas coisas do seu passado, seja remoto ou seja bem lá atrás, tem influências naquele comportamento que ele enfrenta naquele instante. E aí o terapeuta vai levar aquele paciente a lidar com essas lembranças dolorosas e sentimentos terríveis que ele ainda carrega em si. Muitas vezes, então, o cirurgião e o terapeuta têm de fazer a pessoa se sentir pior antes que ela consiga se sentir melhor. Você entende o que eu quero dizer? E aí é o que Jesus diz de maneira muito clara aqui, ó. Mateus capítulo 10, verso 34, Jesus chega ao ponto de dizer isso aqui, ó: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. É Jesus que está falando. E rapidamente ele prossegue mostrando que não é a sua intenção incitar a violência. Em vez disso, ele quer dizer
que seu chamado à obediência traz conflitos, tanto internos quanto entre pessoas. É isso que Jesus está dizendo. Não é para você pegar porreta e sair metendo o pau em todo mundo. É que o fato de você viver com Cristo e para Cristo, haverá de trazer conflitos tanto internos como externos para com pessoas. No entanto, antes de pensar nisso, eu quero pensar em outro aspecto do texto. E aí eu já vou para o verso de número 33. Eu quero chamar a sua atenção para o Cristo que provoca admiração e espanto antes de chegarmos na parte das dificuldades e complicações internas e externas que o Messias, o Salvador, ele traz para as nossas vidas. Se não, veja, verso número 33, primeiro espanto e admiração. Veja o que diz o texto. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Lucas abre o verso 33 praticamente com uma palavra simples, a palavra é admirados. Veja que ele está dizendo que não é apenas alegria, Thales, ele está dizendo que é encanto. Admiração aqui é encanto. É aqui, para mim, a mente tentando acompanhar um plano grande demais. Eles se deparam com um plano grande demais e eles ficam encantados com esse plano, admirados com esse plano. José e Maria já tinham visto muito. José e Maria já tinham visto anjos. José e Maria já tinham visto sonhos. José e Maria já tinham recebido as promessas. José e Maria já tinham recebido a visita dos pastores. Mesmo assim, o texto nos diz que eles ainda se admiram. A admiração aqui nos mostra pelo menos duas coisas. Primeira delas, que o evangelho é sempre maior do que a nossa primeira compreensão. A gente se depara com o evangelho num primeiro momento e a gente se encanta com o evangelho. Só que o tempo vai passando e aí nós continuamos a nos encantar com o Cristo que nós conhecemos lá atrás. A fé verdadeira continuará encantada com Cristo. É por isso que nós estamos aqui, precisamos lembrar-nos disso, que à medida que a gente está aqui cultuando ao Senhor, escutando a sua voz, nós precisamos perceber o encanto do nosso Cristo, a beleza do nosso Cristo, a admiração que continuamos a ter pelo nosso Cristo, senão nós estamos nos acostumando com isso que fazemos aqui semana após semana. Isso é um perigo para você tanto quanto para mim que sou pastor. Semana após semana eu estou aqui nesse púlpito, semana após semana você está aí sentado e às vezes a gente se pega meio que no automático. E não é isso que eu espero que você faça. Por isso a minha primeira lição para você é perguntar: você ainda se admira com Cristo ou já reduziu ele a hábito? É um hábito na sua vida, tanto quanto escovar os dentes pela manhã, tanto quanto se alimentar ao longo do dia. Você ainda se admira com Cristo ou já reduziu ele a um hábito? Você recebe a palavra como quem se admira ou como algo comum? A gente precisa continuar admirado e encantado com o Cristo que um dia transformou a nossa história. E é por isso que a gente deve participar de cultos com o coração ardendo, encantado por aquele que por nós morreu e ressuscitou. Segunda coisa que aqui esse encanto, essa admiração me chama a atenção, é que Deus não tem compromisso com as nossas expectativas religiosas. E eu estou dizendo isso já adiantando o que ele vai dizer, Simeão. Veja que Maria recebeu as promessas, Maria viu anjos, Maria viu os pastores, Maria teve promessas das mais maravilhosas. Imagina as expectativas de Maria então. As expectativas de Maria estavam lá no alto. Veja, Maria esperava promessa e glória. Só que Simeão vem e faz como zagueiro corintiano, flamenguista e por aí vai, quebra Maria. Porque Simeão diz assim: Maria tem espada no meio dessa história. O coração humano, eu penso que é como uma casa antiga. A gente aprende muitas vezes a conviver com rangidos e infiltrações. Meus irmãos, a chegada de Cristo é como a visita do verdadeiro dono da casa. Sabe o que é? Ou como acontece? Ele não entra elogiando a decoração. Ele entra apontando o que precisa ser restaurado. É isso que faz o verdadeiro dono da casa.
eles se admiravam do que diziam sobre Jesus. Mas observe, Simeão vai mostrar que essa admiração logo se tornaria crise. E eu chamo a sua atenção para o nosso segundo ponto da noite. Nós vimos o Cristo que provoca admiração e espanto. Mas em segundo lugar, eu chamo a sua atenção para aquilo que ele faz. Ele causa conflitos. Se não, veja, eu estou no verso 34, ele diz assim: Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para ruína como para levantamento de muitos em Israel. Veja que Simeão não diz assim, este menino veio inspirar. Ele diz, este menino está o quê? Destinado. É essa palavra que o texto usa aqui. Essa palavra que Simeão aqui utiliza. O que ele está tentando nos dizer então? Não é um acontecimento aleatório. Observe que a linguagem é forte. Nós estamos aqui falando de soberania divina. É um ato de Deus na história da humanidade. É soberania aqui. Não é um ato aleatório. Veja ainda, ele diz assim, ele será ruína ou queda para algumas traduções e levantamento. No Antigo Testamento, tanto cair como levantar tem dois significados muito claros. Cair traz a ideia de você tropeçar, relacionada algumas vezes a cair em pecados. Então tropeçou, tanto é que a palavra, quando a gente escuta lá em Corinto, lembra que Corinto fala, melhor dizendo, que nós não devemos ser escândalo para ninguém? A palavra lá é a palavra tropeço. Nós não devemos levar ninguém a tropeçar, ninguém a cair, ninguém a pecar. Nós não devemos ser instrumentos que levem pessoas para o pecado. Então, desde o Antigo Testamento, essa perspectiva de cair é uma perspectiva de tropeço. E de levantar é uma perspectiva de ser erguido pela graça de Deus. Então, Simeão aqui está descrevendo um Cristo como um divisor de águas da história. A mesma presença que levanta uns é a mesma presença que derruba outros. Tem uma metáfora dos puritanos que ficou bem conhecida, pelo menos entre nós aqui nos brasileiros, que foi utilizada pelo Augusto Nicodemos. Os puritanos diziam assim: Cristo é como o sol. A mesma luz que amolece a cera é a mesma luz que endurece o barro. O problema não está no sol, o problema está no material que o recebe. A uns amolecem, a outros endurecem. Assim também, o mesmo Cristo, o mesmo Evangelho, a mesma palavra, produz efeitos opostos conforme o coração. Quantos de nós saímos de um culto e diz assim, hoje foi o culto. Aí de repente, tem um cidadão que estava na sua mesma fila, e o tempo todinho ele era mais ou menos assim. Não acaba não, é? Meu amigo, homem para falar. Eu quero ir embora, eu quero comer uma pizza, Pessoa super incomodada. De repente, uma pessoa se depara com algo muito especial acontecendo dentro dele. Ele está sendo constrangido por aquilo que está sendo falado. É como se os seus olhos fossem abertos, o seu entendimento fosse escancarado, e tudo que está sendo falado faz total sentido para você, mas para outra pessoa não faz sentido algum, não tem nexo algum. É isso que ele está tentando também dizer aqui para a gente. Mas escute, por que que ele derruba, ou por que que ele é ruína para alguns? E eu acho que aqui tem uma perspectiva muito interessante. Eu penso que a resposta é porque Jesus derruba a autojustiça. Essa coisa de dizer assim, olha, quem sabe se Jesus ou se Deus me quiser colocar um bom lugar, se eu for uma boa pessoa, já escutou gente dizendo assim? Lá no Egito tinha uma concepção de salvação muito peculiar e que não é diferente do que nós muitas vezes vemos. Tinha uma divindade, se eu não me engano, que chamava-se Osíris. E Osíris, quando alguém morria, sabe o que acontecia? Ele pegava Eduardo, o coração da pessoa que morreu, e colocava numa balança. E simplesmente pegava uma pena e colocava no outro prato da balança.
Se o coração, Ricardinho, o coração pesasse mais que a pena, está perdido. Se a pena pesasse mais, ele era salvo. E tudo isso implicava boas ações, ações ruins, que estavam todas no coração planta daquele indivíduo que morreu e que estava sendo pesado por Osíris. Se eu for uma pessoa boa, ele me colocará num bom lugar. Então Jesus vem e dá um chute no balde da autojustiça. Ele acaba com essa ideia. Por quê? Porque ninguém pode entrar nos céus se tiver um único pecado na vida. E a gente lembra do famoso caso lá do Éden. O que aconteceu lá no Éden? Adão pecou quantas vezes junto com Eva? Uma só. Pode ficar lá? Não. Nunca mais. Eles puderam voltar para o Éden. Porque um único pecado é suficiente para lhe expulsar do paraíso. Então, como é que você pode acreditar que alguns atos de justiça podem lhe dar isenção de condenação? Veja se esse pensamento ele tem lógica. Na nossa experiência humana, você já pensou naquele indivíduo que matou uma pessoa e simplesmente no dia do julgamento ele diz assim: mas doutor, seu juiz, deixa eu lhe dizer uma coisa. Olha, nesse ano, só desde o início do ano, janeiro, foi um dos anos, ou melhor, foi um dos meses que eu mais dei comida para pessoas que estavam passando fome na Praça da Bandeira. E olhe, eu levei também cobertores, especialmente no mês de junho, que tanto chove em Campina, foi o mês que eu mais levei cobertor. Eu levei pessoas para dormir em asilos. O senhor não vai levar nada disso em consideração? Qual é a sua resposta? Não faz sentido o que você está dizendo. Você matou. A dinâmica é a mesma. Você acha que fará algum sentido no dia que você morrer e chegar diante do tribunal celeste e dizer assim: olha, eu dei comida a quem estava com fome, eu dei cobertor a quem estava com frio, eu aqueci pessoas através de casacos, eu simplesmente dei teto a pessoas que não tinham onde morar? Você acha que esse argumento faz algum sentido? É isso. Então Jesus, ele vem para ser um tropeço para aquelas pessoas que olham para si e tem o que se chama de autojustiça. Jesus derruba o orgulho. Ele simplesmente derruba a pretensão de que nós somos bons o suficiente. Agora vem o outro lado da questão. Por que ele levanta? Porque ele oferece graça àqueles que estão quebrantados. Ele oferece perdão àqueles que entendem que são culpados, mesmo que só tenham apenas um único pecado cometido em toda a sua vida. Porque Jesus, ele levanta porque ele veste o indigno com justiça. Justiça essa que não é a dele, justiça essa que vem de Cristo. Então a grande pergunta que surge para nós é: você se aproxima de Cristo como alguém que tem currículo a apresentar ou como alguém que precisa ser levantado por ele? Essa é a grande questão. Você se apresenta a Cristo com seu vasto currículo impecável, ou você se apresenta a Cristo como alguém que precisa ser erguido por ele? Porque essa é a grande diferença da questão. Lembra do publicano e do fariseu, daquela famosa oração? O fariseu orava de si mesmo para si mesmo. Olha, eu não sou como fulano, não sou como ciclano, eu faço isso, faço aquilo. Ele começa a apresentar seu currículo de autojustiça. Mas não é para esses que Jesus vem. Então, o Natal costuma ser visto como doçura, mas Simeão deixa claro que Jesus trará essa polarização, aproveitando uma palavra muito conhecida nossa atualmente, né? Essa polarização e essa reação. Por quê? Porque ele confronta. Porque ele causa conflitos realmente. Terceira coisa que eu gostaria de dizer essa noite. Eu já disse pelo menos duas. A primeira delas, o Cristo que nos causa admiração e espanto. Segundo, que ele causa conflitos quando ele vem. E em terceiro lugar, o Cristo que expõe o coração humano. Se não, veja na sua Bíblia aí, verso número 34, veja o que ele diz. Ele diz assim, ó, finalzinho do verso 34. Para ser salvo de contradição,
Verso 35, também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. É aqui que Simeão aprofunda a questão. Ele está dizendo não é apenas que alguns cairão e outros se levantarão. Não, é que Jesus será contraditado. A pergunta é, por que ele será contraditado? Porque ele manifesta pensamentos. E aqui é interessante. O texto está nos mostrando uma relação aqui de causa. Observe, ele será alvo de contradição para que pensamentos sejam manifestos, isto é, a oposição a Cristo não é meramente intelectual. A oposição a Cristo ela é moral, a oposição a Cristo ela é espiritual. É reação do coração exposto. Por isso que a gente se depara com tantas reações. É por isso que a gente se depara com tanta reação quando nós expomos o pensamento de Cristo para as pessoas. E a reação a gente vai vendo que vai sendo nesse aspecto moral, não apenas intelectual e espiritual também. Veja que a presença de Cristo é como um médico que coloca um contraste, e os médicos aqui sabem muito bem disso. A presença de Cristo é exatamente como um médico que coloca um contraste no sangue e faz a tomografia da nossa alma. E o que é que acontece quando isso ocorre? É que aquilo que estava escondido, ele aparece no exame. A gente que odeia o médico por ter mostrado a sua enfermidade. Então, quando Jesus chega, ele expõe como contraste. O desejo de autonomia do homem, Jesus expõe. Jesus expõe o amor do homem ao pecado, Jesus expõe. Então veja, Jesus expõe a idolatria do nosso coração, que muitas vezes está escondida em coisas bonitas que nós chamamos de zelo, de cuidado. Agora observe, você contradiz ou você contra-argumenta com Cristo onde ele contradiz você? Quando Jesus contradiz você, você contra-argumenta com ele ou você se submete a ele? Você diz, Senhor, é meu jeito, quando no fundo você não quer mudar. Eu quero que você veja a minha segunda lição. Muitos querem um Jesus bebê, manso, controlável. Muitas vezes as pessoas querem esse tipo de Jesus, especialmente no Natal. O bebê, o manso, o controlável. Só que observe, o Jesus do nosso texto é um Jesus rei que revela corações, que confronta pensamentos. Ele não veio para validar o nosso coração, ele veio para transformar o nosso coração. E é por isso que ele vai confrontar os nossos corações ao longo da nossa história. Me permita só um adendo histórico aqui, muito especial, muito importante. Observe, nos primeiros dias do cristianismo havia na sociedade romana inúmeras divindades, cultos religiosos e religiões misteriosas. Naquela cultura em que Jesus estava inserido, esperava-se que você tivesse sua fé particular e seus próprios deuses também. Contudo, em se tratando de honrar os deuses de cada cidade, o divino imperador em pessoa também desejava ser cultuado. Você era obrigado a participar dessas cerimônias. Os lares romanos, por exemplo, as entidades públicas e civis, os locais de comércio, as associações de negociantes, as unidades militares daquele período, tinham cada um deles seus deuses protetores e cerimônias públicas regulares que eram dedicadas àquelas divindades. O que é que ocorria? Recusar-se a participar delas suscitava desconfianças, ressentimento e raiva nas autoridades, e o medo da retaliação divina contra toda a comunidade. Eles entendiam que quando você não participava, você poderia estar atraindo a retaliação divina contra toda aquela cidade, contra todo aquele povo. Logo, ficou claro que o cristianismo era bastante diferente de todas as outras religiões que haviam naquele período. A exclusividade da crença cristã e a convicção deles de que Jesus não era apenas mais um Deus, mas o Deus. Era o Deus
colocavam os cristãos em rota de colisão com quase todo mundo daquela época, de uma sociedade pluralista. Eles iam na colisão dessa sociedade pluralista, ou seja, os cristãos pareciam ser uma ameaça a toda a ordem social. Os historiadores, inclusive, explicam que, em razão disso, os primeiros cristãos eram deserdados com frequência, eles eram excluídos de emprego em órgãos do governo, eles eram afastados das melhores relações de negócios, em vez de desfrutarem dos benefícios que os outros também desfrutavam. Eles, quando chegavam em últimas instâncias, eles sofriam abusos físicos, inclusive prisões. Aconteceu com Pedro, aconteceu com Paulo, aconteceu com Silas, aconteceu com Tiago, inclusive sendo decapitado dentro da própria prisão. Tiago foi, Atos capítulo número 12. Escute, Cristo expõe o coração humano. Quarto e último lugar, o Cristo que fere antes de curar. Se não vejo, eu estou no verso 35, quando ele diz assim: também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Agora observe que a profecia se tornou pessoal, viu? Simeão não fala genericamente, abrangentemente. Ele olha para Maria como se olhasse dentro dos olhos de Maria e diz: você será atravessada. A espada é a imagem de dor profunda. É isso que ele estava dizendo aqui para Maria. Não era uma dor meramente superficial, é dor profunda. É como se Simeão estivesse dizendo assim a Maria: Maria, você não seguirá a Cristo sem sangrar por dentro. Você não amará esse filho sem ser quebrada. E o que torna isso ainda mais forte é que Maria é o quê? É uma moça piedosa. Maria é uma mulher crente de verdade. Maria é obediente. O que torna isso ainda mais delicado é exatamente as características dessa moça, a qual Simeão se dirige, que uma espada traspassará ela, que ela não seguirá esse Cristo sem sangrar. Então eu quero que você entenda uma coisa brilhante que essa frase de Simeão nos diz. Ela nos ensina que a dor não é sempre castigo. A dor não é sempre castigo. Muitas vezes é discipulado. Muitas vezes a dor é santificação. Como falamos, a espada é a imagem de dor profunda, não superficial. E de fato foi isso que aconteceu, você sabe da história. Quando a gente lê João capítulo 19, verso número 25. Maria está naquela cena posta diante da cruz, aos pés da cruz, assistindo à morte do seu filho. Sim, havia anos que ela conhecia e que Maria meditava em todos os testemunhos que seu filho tinha dado, de que ele era o Cristo, que ele era o Messias. Contudo, como todas as outras pessoas que o cercavam, ela não tinha qualquer expectativa de uma morte prematura ou de uma morte terrível para o seu filho, seguida de uma ressurreição. Não me parece que Maria tinha essa perspectiva. Deve lhe ter parecido, como a todos os discípulos de Jesus, que a cruz era o fim sangrento e ao mesmo tempo incompreensível de todas as suas esperanças e sonhos. A essa terrível desilusão, Maria podia acrescentar a angústia única e a dor sem fim de ver o seu próprio filho morrer diante dos seus olhos, da maneira mais terrível possível, sem ter o que fazer naquele instante. Mesmo antes disso, o ministério de Jesus criara grande confusão para Maria. Me permita fazer você entender isso aqui. Eu estou falando de Marcos capítulo 3, verso 21. Vá lá comigo. Dê um pulo em Marcos capítulo 3, verso 21 comigo. Veja o que diz. O ministério de Jesus criara grande confusão para Maria. Veja, capítulo 3, verso 21 de Marcos. Veja o que diz. Olha o que diz. E quando os parentes de Jesus ouviram isto,
saíram para o prender. Porque diziam que, o que é que diz na sua Bíblia aí? Está fora de si. Veja que coisa profunda, os parentes de Jesus, quando tomaram conhecimento do que estava acontecendo aqui, eles saem para o prender, porque concluíram que Jesus estava fora de si. Mais adiante, quando chegaram onde eles se encontravam ministrando, e o chamaram para que o acompanhasse, Jesus começa a repudiar seus irmãos e a sua própria mãe. Eu estou falando do verso de número 31, me acompanhe, por favor. Olha o que diz. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos. Chegou Maria e os irmãos de Jesus. E para mim aqui, e eu espero que para você também fica muito claro, que Jesus teve sim irmãos, que Maria teve filhos, outros, fora Jesus. Olha o que diz o texto. Chegaram sua mãe e seus irmãos e, tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava assentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Isso aqui significa mais ou menos o seguinte, é como que eles dissessem o seguinte: pare de pregar, pare de ensinar, a gente veio aqui levar você. Isso é o que eles estão, entre linhas, o autor aqui está tentando nos mostrar, Marcos. Verso número 33. Então, ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor desse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Observe, o enredo aqui está nos dizendo que nem Maria teve a compreensão de tudo que Jesus estava falando e fazendo. Estava aqui ela, seriamente equivocada quanto a quem era o seu filho, o que precisava ser feito e qual deveria ser a sua reação. Ela estava fazendo algo descabido naquele instante. Tanto é que Jesus precisa repudiá-la e dar uma resposta grosseira aqui para ela. Ela tentou impedi-lo e as coisas não estavam muito claras para ela, porque senão ela jamais poderia ter feito isso. Então, ela está aos pés da cruz, sangrando junto com ele, sofrendo, doendo, da maneira mais profunda que poderia sofrer uma mãe vendo seu filho padecer. Então é nesse instante que a espada atravessa a alma de Maria, atravessa a vida de Maria, e a profecia de Simeão se cumpre. E eu quero dizer uma coisa para você: se você o ama e o tem em sua vida, uma espada também atravessará o seu coração. Mas não apenas isso, haverá conflito interior. Haverá, às vezes, confusão, como estava acontecendo há pouco que lemos com Maria. Às vezes haverá grande dor na nossa história. Você entenderá, muitas vezes, tudo errado e vai dizer: Jesus, sai daí. Você não tem que estar aí. Às vezes a nossa vontade é pegar Jesus pelos braços e colocar fora dessa história, ou colocar fora desse cenário, tirar ele de cena, como Maria aqui está fazendo. Às vezes a gente vai entender tudo errado. Às vezes a gente vai recriminar Jesus porque é inadmissível que ele esteja fazendo ou permitindo esse tipo de coisa na nossa história. Talvez nós até lutemos com ele e lutemos consigo mesmo. E aí eu quero mostrar como é que isso acontece na vida do cristão, em duas fases pelo menos. A primeira delas é que Deus, ou tentando melhor dizer, que Deus utiliza de momentos assim para que a paz seja derramada na nossa vida e no nosso coração. E eu quero mostrar isso em dois aspectos. O primeiro deles é que a paz de Deus acontece após o conflito interior de arrependimento. Se não, observe. Arrepender-se, eu não sei se é do seu tempo, mas tinha um antisséptico, acho que era, chamado Mertiolate. Quem alcançou aqui? Arrepender-se, eu penso que é como usar antisséptico.
Você passa antisséptico sobre uma ferida e ela arde, ou não arde? Lá em casa tinha a história de botar álcool. Eu digo, agora só falta riscar o fósforo. Você passa o antisséptico, ele arde, mas cura. Assim funciona o arrependimento. Ele cria uma turbulência interior terrível, pois você se vê obrigado a admitir o que você não quer admitir. Você tem de reconhecer fraquezas que você não deseja reconhecer. Todavia, esse é o único caminho para a nova paz, da reconciliação e do perdão. E ele destrói o seu orgulho e sua justiça própria. Aquela autojustiça que a gente falou logo no início. Segunda coisa, é que a paz de Deus nos chega depois do conflito imposto pela submissão. Se não observe. Romanos capítulo 6 a 8, o apóstolo Paulo, ele fala de uma batalha interior que o cristão, ele enfrenta entre o seu velho homem e o seu novo homem. O velho homem continua a querer que você seja o seu próprio Senhor, mas o novo homem conhece a paz de deixar Deus ser o seu próprio Senhor. Então, quando duas vontades se cruzam, é claro que haverá conflito, que haverá luta. Todavia, quando atravessamos cada um desses conflitos com Deus, e enfim dizemos como o próprio Cristo disse, seja feita a tua vontade, não a nossa, nós desfrutamos de uma paz indescritível. Me permita dizer uma coisa. Eu estava lendo um livro uma vez, e era inclusive do Tim Keller, que ele disse uma coisa que me chamou muita atenção. Ele disse assim, ele disse, eu conheço uma mulher que em um terrível acidente, ela perdeu a mobilidade dos seus membros. Durante vários anos ela viveu a vida cheia de amargura e de raiva. Por quê? Porque ela não aceitava que isso podia fazer parte da sua vida e que o Deus que ela dizia servir tinha permitido isso acontecer ou tinha ocasionado isso, seja como for a sua ideia. Então, diz ele, um dia essa mulher disse o seguinte, Deus, eu não tenho o direito de lhe dizer como controlar o universo, que inclusive a minha vida está inserida. Eu não tenho o direito de lhe dizer como o Senhor deve controlar o universo. E diz Tim Keller que depois dessa frase, tudo mudou na vida dessa mulher. Diz ele que ela venceu essa batalha, a grande batalha da vida. Depois dessa frase, ela começou a depositar uma confiança absurda em Deus. Ela desenvolveu uma confiança inigualável a ela. E ninguém nunca deveria buscar o sofrimento, mas eu espero que você entenda uma coisa. Se você passar pelo sofrimento e depositar confiança nele, você encontrará o tipo de alegria que poderíamos chamar de indestrutível. Porque você sabe que ele conduz toda a sua história, inclusive os capítulos mais obscuros da sua existência. Logo, a palavra de Simeão é que os cristãos, eles deveriam contar com problemas e estarem prontos para enfrentar os mais variados problemas dessa vida. Eles deveriam contar com esse conflito como uma forma de obter a paz que você tanto deseja e que nós tanto esperamos. É o que vemos em Jesus. Como é que ele trouxe paz para a nossa vida? Entrando no conflito da cruz. Foi exatamente mediante a agonia do Calvário em que a paz, ela foi espalhada sobre a nossa vida. Portanto, não deveria nos surpreender quando os conflitos se abatem sobre nós. E se quando Simeão disse a Maria, uma espada atravessará a tua alma, você imagina se ela tivesse respondido, eu não quero a espada atravessando minha alma. Ou melhor, imagine se Cristo tivesse dito assim, eu não quero uma espada atravessando a minha alma. Onde é que você estaria se ele tivesse dito, eu não quero uma espada atravessando a minha alma? Onde eu e você estaríamos hoje se essa espada não tivesse atravessado a alma do nosso Cristo? O que eu quero dizer para você é, não desista quando a espada atravessar a nossa alma.
Porque muitas vezes é dali que jorrará uma paz indescritível para a nossa história, para a nossa vida. Escute isto do mais profundo do meu coração. Há feridas que o inimigo faz e há feridas que um médico faz. O corte do inimigo, ele visa matar. O corte do médico, do cirurgião, ele visa curar. Nunca esqueça dessa verdade preciosa. Cristo, ele é o médico da nossa alma. Então, quando Cristo nos fere, ele não nos fere por crueldade, ele não nos fere por maldade, ele não nos fere porque quer ver o seu mal, ele fere como um cirurgião, ele fere por amor, ele fere para extirpar, ele fere para limpar, ele fere para curar. Cristo é o médico das almas. E é à luz disso que eu queria que você observasse essas perguntas. Você se irrita quando Cristo não segue o seu roteiro? Você tem um roteiro lindo da sua vida ou não? Sim, com tantos anos eu vou me formar, com tantos anos eu vou me casar, com tantos anos terá o primeiro filho, com tantos anos terei o segundo filho, quando eu chegar em tantos anos eu já vou ser mestre, quando chegar em tal idade eu já quero ser doutor. E quando a gravidez não chega? E quando no capítulo do roteiro estava a passar no Enem e não fomos aprovados? E quando encontrar o amor da vida, esse amor ainda não apareceu na nossa história? Como é que você reage ao seu Cristo quando ele não segue o roteiro que você pensou para a sua vida? Quando aquilo que você planejou e pensou de maneira muito cuidadosa aconteceu às avessas, ao contrário. Como você reage a um roteiro que não está sendo seguido como você acha que deveria ser seguido? Segunda pergunta que eu quero que você responda é se você ama a Cristo do jeito que você imaginou que ele deveria ser, ou ama o Cristo que ele realmente é. Se aquele Cristo que eu queria tanto que ele fosse, mas que não é. Eu amo pelo que ele realmente é, ou por aquilo que eu entendia que ele deveria ser. Terceira pergunta. Você quer um Salvador que cure sem cortar? Última pergunta. Um rei que reine sem confrontar? Qual é o Cristo que você quer? Qual é o Cristo que você deseja? Qual é o Cristo do Natal e das suas expectativas? Particularmente, eu imagino que você veio tão somente para escutar sobre o bebê da manjedoura, a luz que nasceu em Belém, mas que não esperava da espada que haveria de atravessar a sua alma. Mas eu diria para você nessa noite, que não é que a gente fica tão somente com a cruz que atravessa a alma, ou melhor, com a espada que atravessa a alma, mas que você abrace as duas verdades que o Natal nos apresenta. Que um menino nos nasceu, que um filho se nos deu, que o governo estava sobre os seus ombros e que ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Mas que também uma espada atravessaria a nossa alma. Eu quero que você pense no Cristo de Belém da manjedoura e no Cristo que corta, num Cristo que faz sangrar, num Cristo que sutura, num Cristo que joga contraste, num Cristo que disseca e faz a anatomia da nossa alma.
num Cristo que intervém e rasga, mas que não nos rasga, que não nos fere como um assassino, mas como o mais brilhante cirurgião que já passou por esse mundo. É esse Cristo do Natal. É esse Cristo que eu desejo muito que você saia daqui consciente e adentre 2025 tentando olhar para essas perguntas. Se você se irritará com Cristo, que mudará o roteiro que você planejou para 2026. Se você vai amar Ele do jeito que você imaginou Ele para o seu 2026, ou você o amará como Ele realmente é. Se você deseja um Salvador que não lhe corte, por isso que você vai ficar extremamente chateado com os cortes de 2026, ou você deseja um rei que não lhe confronte. A minha oração é que você abrace as duas realidades que emanam do Natal. Ele é o Cristo de luz e Ele é o Cristo do confronto. E que esse é o Cristo que eu quero para a minha vida. Que não siga o meu roteiro, mas siga o teu. Que faça a tua vontade e não a minha. Que reine e faça o que quiseres. Porque afinal de contas, sou teu filho, sou teu servo. E tu é que és Deus. O menino da manjedoura é o homem do Gólgota. Então, concluo dizendo o seguinte, que Simeão nos impede de celebrar um Natal superficial. Simeão tem a tarefa de não nos permitir vivenciar e celebrar um Natal da superfície e não mergulhando de maneira profunda. Ele nos obriga a ver o Cristo real. E o Cristo do Natal, ele desperta a admiração em nós, como vimos no verso 33, porque ele é maior do que a nossa mente. Ele divide porque ninguém fica neutro, como também nós vimos. Ele revela corações porque ele é luz. Ele atravessa a alma porque ele cura profundamente. Agora a pergunta final é a seguinte. A pergunta é, você gosta do Natal? A pergunta não é se você gosta do Natal. A pergunta é, você se renderá ao Cristo que o Natal revela? Talvez você queira paz sem espada. Talvez você queira consolo sem arrependimento. Talvez você queira um Jesus no colo, mas não um Jesus no trono. Mas Simeão nos disse essa noite, ele veio para ser alvo de contradição. Ele veio para revelar os corações. Ele veio para derrubar uns e levantar outros. Ele veio para atravessar a alma dos que o amam, não para destruí-los, mas para salvá-los. Quando ele cortar, ele está salvando você. Ele está cuidando de você. Ele está arrancando o que há de ruim em você. Confie, não no Cristo que você idealizou, não no Cristo que você romantizou, não no Cristo que você escreveu no seu roteiro, mas confie no Cristo, revelado nas Escrituras, que quando se faz necessário, Ele corta, Ele faz sangrar, mas sempre para salvar, sempre para curar, sempre para nos redimir, sempre para nos libertar. Natal, o Cristo de luz e o Cristo que opera, o Cristo que corta, o Cristo que salva. Esse é o Natal. Isso é Natal. Baixe sua cabeça. Oremos ao Senhor. Deus bendito, obrigado pela verdade do Natal. Obrigado por nos revelar as duas verdades preciosas. Tu és luz, Tu és doçura, Tu és esperança. E ao mesmo tempo, nessa mesma moeda, Tu és, de igual forma,
o Deus que corta, o Deus que faz sangrar, o Deus que sutura, o Deus que intervém. E bendito seja o Senhor, porque se não fosse assim, o que seria de nós numa noite como essa? Quantos de nós já te pedimos tantas coisas e não fomos atendidos, e com o passar do tempo, nós vimos que a melhor coisa que o Senhor poderia nos fazer era não nos dar o que tanto desejávamos receber do Senhor. Então, Senhor, se tem uma coisa que parece até ser contraditória numa hora como essa, é dizer: Senhor, nos frustra, Senhor. Coloca esse roteiro às avessas, de cabeça para baixo. E inclusive quando tivermos ansiando por coisas que nos pareçam maravilhosas, e tão somente nos pareçam maravilhosas, pois podem ser a nossa derrocada, a nossa queda, a nossa derrota, sempre, Senhor, na colisão entre a tua e a nossa vontade, que a tua prevaleça em nossa vida, que nos submetamos à tua vontade para a nossa vida. Ajuda-nos nisso, porque nesse conflito e nas limitações que a mente finita nossa, ela nos proporciona, nós ficamos chateados e irritados quando não somos atendidos no que desejamos. Mas aprove ao Senhor sempre, ao se tratar dos seus filhos, cuidar para que sempre a tua vontade seja estabelecida. Então faz isso, Senhor. Obrigado pelos nãos, obrigado pelos cortes, obrigado pelas intervenções tuas em 2025. E por favor, faça mais, Senhor. Não nos deixe à mercê das nossas vontades, mas da tua, para a glória e louvor do teu nome. Aplica a tua palavra no nosso coração e nos faz enxergar a beleza do Natal, quando essas duas verdades, elas são apresentadas de maneira belíssima. A luz do Natal e a espada que atravessa a alma, elas precisam ser enxergadas como duas bênçãos para a nossa vida. Assim nós te oramos, agradecidos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, nesse instante eu gostaria de chamar